Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidamos para participar do programa de hoje o Dr. Humberto Narciso. Ele é nefrologista, trata, portanto, do rim ou dos rins. É o clínico de rins, digamos. Bom, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Bom, o senhor nasceu, se criou em Itajaí, né? Eu fiquei em Itajaí até os 14 anos, depois eu vim para Blumenau, onde fiz o primeiro e segundo científico. Como eu era muito jovem, eu fui interno no Colégio de Santo Antônio, naquele tempo de internato. E foi uma fase muito boa da minha vida e onde fiz uma série de amigos, inclusive com quem convivo aqui em Blumenau. Bom, como é que foi a sua infância lá no litoral? O litoral é muito agradável, né? Sempre a praia por perto, naquele tempo não tinha carro como tem hoje, nós andávamos de bicicleta para Itajaí toda, porque Itajaí sempre muito plana, e na escola comecei o primário no colégio São José, que é o Colégio das Freiras, fiz lá primeiro até terceiro ano primário, depois passei para o colégio Itajaí, que depois logo em seguida foi vendido por salesianos, e fiz todo o ginásio já com salesianos, a primeira turma de alunos salesianos de Itajaí. O senhor então nasceu na cidade das avenidas, cidade portuária? Tenho muito orgulho, e apesar de 37 anos de Blumenau, convivo bem aqui, não perdi o orgulho de ser itajaiense. Eu me considero cidadão do Vale, não deixei de ser só itajaiense, né? Na sua época lá, no futebol, os times famosos eram o Marcílio Dias e o Barroso, né? O Barroso, eu sou barrosista, e o Barroso não morreu, né? Nosso espírito barrosista está aí firme, né? Os dois almirantes, né? Dois almirantes, né? Um almirante e outro marinheiro. Uma filha é marinheiro e o almirante Barroso, né? Pois é. E no esporte, assim, só na torcida ou alguma prática esportiva também? Não, sempre fui muito sedentário. Agora, nos últimos 21 anos, é que eu vou à academia tentando superar um pouquinho daquele meu sedentarismo. Bom, quando é que surgiu a ideia de ser médico? Olha, quando acabei ginásio e fazer científica, é porque eu queria fazer um curso superior. Eu sou o filho masculino único de casa, eu tenho duas irmãs, e a minha vida seria no comércio com meu pai ou fazer um curso superior. E pelas experiências que tinha tido como paciente, a medicina me encantava. E então daí fui me direcionando para a medicina. Eu já tinha o então noivo da minha irmã, que era estudante de medicina em Curitiba, e isso também me estimulou um pouco, né? E acabei fazendo medicina. As especialidades que eu pensava fazer antes de entrar na faculdade, eu deixei por terra, porque ao longo do curso você foi gostando de outras, né? E aí, a partir do quarto ano de medicina, me encantei com a nefrologia e hoje sou apaixonado pelo que faço. O senhor cursou a medicina onde? Na Universidade do Paraná. Na Federal? Na Federal. Foi difícil naquela época para entrar, passar no vestibular, entrar no curso de medicina? Olha, ainda hoje, com o número grande de escolas médicas, ainda ser estudante de medicina é um aluno privilegiado. Mas naquele tempo era muito mais difícil. Nós tínhamos faculdade em Santa Catarina, só em Florianópolis, e no Paraná todo nós tínhamos duas faculdades, que era a Federal e a Católica. Agora, eu garganteio sempre que o meu grande sucesso como estudante foi no vestibular. Eu passei no primeiro ano que fiz, com 17 anos ainda de idade, nas 3 escolas que prestei. Prestei em Florianópolis e nas 2 de Curitiba e passei nas 3. Só para resumir, na Federal eu terei segundo lugar entre 1.044 candidatos. Por isso que foi na Federal a sua escolha? Não, a Federal porque das 3 era e acredito ainda que seja a melhor das 3 escolas, né? Tinha mais tradição e esse meu cunhado, que era estudante de medicina, era estudante dessa faculdade. Além desse cunhado, a família te influenciou para essa escolha ou não? Foi exatamente essa
ideia do cunhado e da vontade de ser médico? Não, o meu pai sempre era comerciante, mas sempre, assim, tinha muita admiração pela medicina. Então, isso realmente talvez me direcionou um pouquinho, né? Como é que foi os estudos? Como é que foram os estudos? Olha, primeiro, em Curitiba, os meus amigos eram todos blumenauenses, porque eu saí daqui quando fazia terceiro científico e já tinha feito amizade aqui. Então, já comecei a ser blumenauense naquele momento. E a escola era boa, nós tivemos oportunidades naquele tempo, as leis não eram tão rigorosas e os hospitais privados abriam oportunidade para nós. Então, a partir do terceiro ano de medicina, eu fui interno no hospital que se chama Nossa Senhora das Graças, um dos bons hospitais de Curitiba, e isso me direcionou muito, inclusive, para a minha especialidade. Agora, o senhor falou do resultado positivo no vestibular, isso se deve também aos bons colégios que o senhor cursou antes de chegar ao vestibular? Eu acredito que sim, mas o cursinho também fez, né? O Colégio Santo Antônio aqui, onde eu fiz primeiro e segundo científico, tem uma parcela significativa nesse sucesso. Mas também o meu terceiro científico foi no Colégio Estadual do Paraná e o cursinho, que era o Bardal, vestibulares, foram muito precisos. E talvez porque eu fui obstinado naquele momento. A força de vontade contou muito. Aquela dedicação. O senhor era daquele tipo que virava à noite estudando na véspera do vestibular, não? Não. Eu estudei sempre. No terceiro científico, estudei sempre. Levei a sério. Eu nunca fui um grande estudante, nem antes nem depois. Fui sempre de nível médio. Mas naquele período eu me superei porque talvez tenha tomado isso como um desafio, né? Nós estamos falando de que época, doutor Humberto? Isso, eu passei no vestibular em 1964. Um mês depois de eu estar na faculdade, houve a Revolução de 64. Né? E como é que foi a época de estudante em meio à ditadura? Olha, eu acho que a esquerda hoje pinta muito como eles tenham sido muito tripudiados. A gente sabe que qualquer regime totalitário, e realmente foi, né, tem suas atitudes negativas, mas realmente 1963 era um caos no Brasil. Né? O que a gente vivia como estudante secundário era um caos. E aquilo que veio pôr em ordem. Teve desmandos, realmente, mas nós vivemos algumas greves, se fez greve, alguns colegas nossos foram presos, isso tudo. Mas eu acho que hoje a esquerda pinta muito como eles têm sido mártires de uma época, que não é verdade. Na época sua de estudante lá na Federal, a gente sabe que em meio à ditadura aconteciam muitos movimentos, né? A Universidade Federal, a sua turma também estava encampada nesse sentido? Sim, nós tínhamos todos se manifestavam e eu não vejo assim que tenha havido grande problema. Talvez porque naquele momento os grandes líderes anteriores tinham recuado. Né? Então a gente não sentiu, mas não atrapalhou a nossa vida estudante. Talvez tenha diminuído o surgimento de novos líderes estudantis. Né? Foram quantos anos de estudo lá na Federal para concluir o curso de medicina? O curso de medicina são 6 anos que eu terminei e depois fiquei mais 3 anos em Curitiba no Hospital de Clínicas, onde fiz residência médica. Foram 2 anos de clínica médica e 1 ano da minha especialidade. Então, ao todo, 9 anos. É um bom tempo, é o tempo suficiente para se preparar à altura? Eu acredito sim. Hoje já se alongou isso para 10 anos. Né? A especialização em 1 ano só não existe mais, são mais 2. Então, ficam ao todo 10 anos. Mas é suficiente. É suficiente para trazer uma curitibana. Eu sou casado com uma curitibana. Né? Casado com uma curitibana. Legal. E quantos filhos? Um casal de filhos. Um casal de filhos. E lá não aprendeu a torcer também, já que o senhor disse que gosta tanto de futebol? Ao Coxa, ao Atlético? Na época não tinha o Paraná Clube, né? Não, mas eu era ferroviário, né? Assim, a minha torcida era ferroviária, mas eu não torcia muito pelos clubes de Curitiba, não. Foi o Ferroviário, Água Verde, Pinheiros, que deram origem ao Paraná? Paraná.
O Britânia também já era assim. O senhor torce para o Vasco também? O senhor tem uma coleção de times, então? Eu sou vascaíno e Barroso. Agora o Vasco está melhorando, né? Nós esperamos. Está perto da volta à primeira divisão. Sem dúvida. Doutor Humberto Rebelo Narciso, o que te marcou mais durante o período de faculdade? Teve alguma coisa assim que ficou marcado? Olha, esse estágio no Hospital Nossa Senhora das Graças marcou muito a minha formação como clínico geral. Tínhamos um grande professor, que era o professor Lisandro Santos Lima, depois tive contato com o professor Adir Molinari, que é da nefrologia, e que me direcionou para essa especialização. Então, realmente, isso marcou muito. E, inclusive, eu digo sempre que o meu paciente zero foi a partir de um caso que foi muito complicado, e esse paciente ainda está vivo, e que fez uma apendicite, mas a apendicite foi vista por vários profissionais e complicou muito, e acabou sendo operado por esse meu cunhado, que já era médico, e depois disso fez uma insuficiência renal aguda, precisou de hemodiálise, e ali foi realmente a minha primeira experiência com a nefrologia, e me marcou, tanto assim me fez nefrologista. Né? O senhor é um médico aquele do tipo antigo, médico de família, médico do lado humano, ou um especialista, um técnico no assunto? Não, eu me acho muito humano, sabe? Eu tenho uma felicidade muito grande de dar o meu lado humano para os meus pacientes. E realmente, assim, faço boas amizades e eu ando muito na rua da cidade, né? Nas ruas de Blumenau, e converso com eles o tempo todo, atendo o celular sempre. Eu acho que eu sou um médico antiga. Daquele tipo que cuida de gerações, é o pai, a mãe, o avô, quem sabe, o filho, né? Eu herdei, eu já tenho bisnetos, né? Já tem gente que eu atendi a avó, o pai, o filho e agora o filho do filho, né? Como é que é essa relação lá fora de médico-paciente? É boa. Sempre a gente realmente ela é muito gratificante, porque o paciente te valoriza, né? Como eu sou de conhecer os meus pacientes pelo nome, lembrar os fatos, tudo isso, então isso é importante. Doutor, vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Pode ser. Humberto Rebelo Narciso, médico clínico especialista em rins, é o nosso entrevistado no programa Nossa Gente de hoje. Nós vamos a um intervalo e na sequência retornamos. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, entrevistando hoje o especialista em rins, o Dr. Humberto Rebelo Narciso. Rebelo é um sobrenome conhecidíssimo em Blumenau, né? O meu tio Arão Rebelo foi advogado, o 001 da Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Ele foi advogado militante aqui em Blumenau por muitos anos e deixou muito bom nome. Inclusive, um dos caíques aí tem o nome dele, né, na velha. E tenho 3 primos atuantes aqui em Blumenau, o doutores Eunildo e Ayrton, e o secretário da Fazenda de Blumenau, Horácio Rebelo. Agora, o sobrenome Narciso, que é pouco conhecido, pelo menos aqui, né? Narciso, realmente, Narciso existe em poucos.
Meu bisavô veio de Portugal, morou em Tijucas, assim, na região de Tijucas, Santa Luzia, e depois os irmãos deles todos foram embora, do meu avô foram embora, ficou meu avô. Mas, tem pouco Narciso, mas meu pai trabalhou muitos anos em Itajaí, desde 1926 até falecer em 2000, e deixou um nome muito forte. Narciso é muito forte em Itajaí. O Rebelo, ele é da mãe ou ele já... É da mãe. A minha mãe era irmã do Arão Rebelo e do João Alfredo, que foi presidente da Liga Blumenauense de Futebol por muitos anos. Pois é. Agora, em relação... Vamos voltar lá na sua atividade profissional. O senhor é responsável também pela clínica, né? A Renal Vida. Há quanto tempo existe essa clínica? A Renal Vida tem desde 2003, que nós fundamos com o espírito, porque muita gente passa por mim na rua e diz assim, eu já ajudo a sua clínica. Na verdade, eles ajudam uma instituição de Joinville, que trabalha do mesmo modo que nós, mas o dinheiro, essa ajuda é evasão de divisas, não fica nada em Blumenau. Então nós chegamos a um ponto que nós devíamos fazer uma situação assim, uma fundação igual a deles. Só que a nossa ainda é iniciante e nós temos uma outra filosofia de trabalho, apesar de que os méritos deles nós não estamos contestando. Só que o dinheiro arrecadado para lá é para a região de Joinville, não é nada para Blumenau. Os nossos pacientes não se beneficiam em nada. E hoje, para prestar ao nosso serviço, ao nosso paciente, o melhor serviço com apoio de nutrição, psicologia, serviço social, farmácia, precisamos de dinheiro. Então é isso que nos fez fazer essa organização. Doutor Humberto, o senhor está perto de 40 anos de atividade profissional, né? Agora dia 5 de outubro foi o primeiro contato que eu tive com o Blumenau como profissional. Então vai fazer 37 anos dia 5 de outubro. Logo passa dos 40, né? Já estou velho, já tenho 63 anos de idade. Não tão velho assim também, né? Agora, doutor, o senhor faz ideia de quantos pacientes passaram pelas suas mãos? Não tenho a menor ideia de quantos passaram. Eu sei que é muito. Por exemplo, nós já estamos próximo de 500 transplantes de rim. Na hemodiálise já passaram com certeza mais de 1.000 pacientes. Nós temos pacientes que já faz hemodiálise há 30 anos. Então é uma quantidade enorme de pessoas, né? Sobre transplantes, Blumenau, o Hospital Santa Isabel, pelo menos, tem sido pioneiro nessa questão, né? De rim não. Joinville foi pioneiro em rim no estado. Mas nós viemos depois e competimos com ele na mesma quantidade de transplantes por ano nos últimos anos, né? Mas na parte de transplante hepático e transplante do coração, nós somos pioneiros no estado. E acredito que esses dois últimos transplantes que nos dão tanta honra, eles só foram possíveis de serem realizados pelo serviço de transplante de rim. Doutor, quando é necessário trocar o rim? Desde que o paciente não tenha mais rim funcionante, e a gente tem medidas disso através de exames de sangue, ele precisa fazer tratamento de substituição renal. Que esse tratamento de substituição renal é de 3 formas. Ou é diálise na barriga, que se chama diálise peritoneal ambulatorial contínua, que é feita em casa, ou hemodiálise, que é a mais comum, e transplante renal. Ele pode passar de um para o outro conforme a necessidade. Então, nossos pacientes, eles podem se dar ao luxo de ficar esperando um rim para ser transplantado, porque enquanto isso ele vai vivendo através da hemodiálise ou dessa diálise peritoneal. Agora, se ele não fizer isso, ele vai entrando em falência de múltiplos órgãos, quer dizer, o coração vai tendo problemas, o pulmão, ele vai inchando, vai ficando intoxicado, porque o nosso rim é o filtro do organismo, ele que elimina as escórias, principalmente as escórias que vêm da proteína. Então a pessoa vive com o rim só, tanto para quem for o doador como para quem recebe, né? Muda alguma coisa na vida da pessoa com um só órgão? Na verdade, nós temos 2 tipos de órgãos que são transplantados. De doador vivo, que a gente prefere de vivo relacionado, quer dizer que seja parente, ou aquele que provém de pessoa falecida. Porque quando tem a morte cerebral, a gente considera que o indivíduo está morto. E assim ele pode
dá o rim, os órgãos, quer dizer, os 2 rins, como dá o fígado, como dá o pâncreas, como dá o coração, para ser implantado nessas pessoas. Eu acho que, na verdade, enterrar esses órgãos para depois eles se degenerarem é um ato de fé, um ato de amor, deixar, já que não dá para continuar vivendo, que deixar esses órgãos para outras pessoas. Né? Bom, a doação, o transplante de órgãos, independe do sexo, quem vai receber pode ser um homem que recebe de uma mulher ou vice-versa. E a questão da idade, até que ponto ela tem que ser compatível? O sexo não interfere. E a idade pode ser crianças e pessoas com até 65, 70 anos. Depende também da função que o rim tenha, né? Porque isso a gente, nesse doador, a gente mede a função e vê se tem condições de tirar esse órgão. Como é que está a estrutura dentro da medicina, o avanço tecnológico, principalmente aqui em Blumenau, nessa questão de transplantes e na sua área o transplante de rim? Eu acredito que nós somos um centro muito bom, né? Nós temos tido resultados, os nossos transplantes têm dado certo e a média é que se faça por ano 60 transplantes, e isso nos últimos 3 a 4 anos tem sido 60 transplantes por ano. Quer dizer, então, sempre crescendo 1, 2 transplantes a cada ano. Então, eu acho que os resultados são bons. Então, nós temos uma estrutura de o urologista, que é o que faz a cirurgia, os anestesistas que dão implante, uma terapia intensiva que os recebe, e nós, nefrologistas, que acompanhamos o paciente já na fase que ele faz diálise, depois durante o transplante e no segmento, tanto dentro do hospital, no transplante imediato, como depois para o resto da vida. E qual é a diferença de função do nefrologista para o urologista? Isso era muito mais difícil de explicar há 37 anos, quando aqui cheguei. Mas, em síntese, o urologista é um cirurgião que opera o aparelho urinário e ele está mais voltado para doenças da esfera sexual masculina, né? Enquanto que o nefrologista é um clínico geral voltado especialmente para o aparelho urinário. Agora, doutor Humberto, quais são as doenças comuns dos rins? O rim, ele é acometido por doenças gerais. Por exemplo, a hipertensão, muitas vezes ela é gerada pelo rim, mas muitas vezes ela tem outra origem e ela ataca o rim. Então, a hipertensão, ou a chamada pressão alta, é um fato importante. A diabetes mellitus, que é a diabetes açucarada, essa diabetes, ela hoje compromete muito o rim dos pacientes e é a primeira causa de doença renal que leva à diálise no mundo todo. Tem doenças próprias do rins, que são as doenças glomerulares, tem doenças congênitas, de malformações, tem doenças hereditárias como rim policístico, Alport, Fabry, às vezes cálculos grandes, quer dizer, pedras no rim, né, que são de maneira tal que lesam esse rim, e tem algumas doenças que vêm de drogas mesmo, de remédios que intoxicam o próprio organismo. Né? Quando se fala em cólica renal, qual é a origem disso? Cólica renal, eu diria que de todas as nossas doenças, é aquela que é mais escandalosa, porque ela dá muita dor e as mulheres que tiveram dor de parto e cólica de rim diz que a cólica de rim é pior. E a origem dela geralmente é um cálculo chamado pedra no aparelho urinário. Né? Mas como é que surge a pedra no rim? Qual é a sua origem? A origem é uma origem metabólica. Geralmente as pessoas eliminam mais cálcio que devem. Para prevenir isso, é extremamente importante não comer muita carne, diminuir o sal da comida e tomar líquido bastante. Eu até recomendo que a cada vez que se urine, tome um copo d'água. Agora, hoje a cirurgia para extrair a pedra do rim é mais tranquila, né? Hoje eu diria assim que não tem quase cirurgia. A grande maioria vai naqueles aparelhos que se chama ondas de choque,
né, que aqui em Blumenau nós temos na Uroclínicas, no Hospital Santa Catarina, e a pessoa sofre ali, então aquele cálculo é quebrado. Uma detonação. Detonação de cálculo. Nem sempre isso dá certo, mas hoje a maioria das pessoas não quer submeter à cirurgia. Né? Por que ocorrem infecções nos rins? Infecções, às vezes por defeito do aparelho urinário, tem uma malformação ou tá com a idade a próstata vai crescer no homem, ou então o indivíduo tem um problema neurológico, seja um trauma de medula, alguma coisa que faz com que a bexiga não esvazie bem, ou mesmo esses cálculos que vão se formando e eles vão obstruindo a urina. Geralmente é processo obstrutivo. E mulher é mais comum ter infecção urinária do que o homem, pelo menos até os 55 anos é mais comum na mulher, né? E isso vem, às vezes, assim, a atividade sexual expõe um pouco isso, mas não é obrigatoriamente que seja assim. Bom, em relação, por exemplo, às prevenções, é possível prevenir doenças renais? Essa doença que nós tanto tememos, que é essa doença que leva às hemodiálises, às diálises e ao transplante, ela pode ser prevenida. Pode ser prevenida o seguinte, cuidando bem, quem é diabético, cuidando bem da sua diabetes. Quem é obeso e tem familiar obeso ou diabético, tem que cuidar mais para perder a sua obesidade, para reduzir seu peso, para prevenir o aparecimento da diabetes, para controlar. Quem é hipertenso, controlar bem a sua hipertensão. E a gente sabe que obesidade está muito relacionada com a hipertensão. Sedentarismo, quem não faz exercício hoje em dia está fora de moda. Tem que fazer porque isso controla muito a pressão, controla o peso, controla a própria bem-estar geral do organismo. Também cuidar do seu colesterol e de jeito nenhum pensar em cigarro. O cigarro faz mal para tudo. Não tem nada que o cigarro faça bem. E digamos o seguinte, de todos os agravos na vida que a gente vai tendo, o único que é totalmente descartável é o cigarro. Porque se eu tenho uma hereditariedade, se meu pai e minha mãe tiveram pressão alta, tiveram infarto, eu já tenho uma tendência a isso. Eu não posso descartar meu pai e minha mãe. Mas o cigarro eu sei que vai fazer mal. E esse eu posso descartar e jogar fora. Doutor, o senhor falou que nas mulheres é comum, pelo menos é um pouco mais comum a questão das doenças renais, até pela questão do aparelho urinário que fica próximo, enfim, aquela ligação toda. Isso que está dizendo é em relação à infecção urinária. Isso. As doenças, de modo geral, existe quase a mesma coisa de sexo masculino e feminino. O masculino tem aí a questão da próstata, né? No homem, no caso, alguma doença renal pode provocar impotência, esse tipo de coisa, não? Tudo que provoca arteriosclerose, que é o envelhecimento que dá no coração, dá no cérebro, quer dizer, no coração dá infarto, no cérebro dá derrame, também pode acometer os vasos do aparelho genital e com isso, quando não chega vaso, não tem como ter ereção, né? Doutor, a gente falou da evolução, né, para a medicina nessa área dos rins, nas cirurgias, enfim, e os tratamentos. Há medicamentos também que acompanham essa evolução? Olha, nós ainda estamos decepcionados porque determinadas doenças renais, depois delas se manifestarem, nós conseguimos apenas fazer com que, digamos, o agravamento seja mais lento. Mas nós não prevenimos definitivamente. Então, em determinadas situações, nós não prometemos a cura, nós prometemos um controle, né? E isso é com a hipertensão, é com a diabetes, a grande maioria, a medicina ainda cura pouca coisa. O senhor atende aqui na Renal Vida, no Hospital Santa Isabel, é isso? Eu tenho consultório em frente do Hospital Santa Isabel, no edifício Albert Sabin, e atendo no Hospital Santa Isabel, mas também atendemos todos os hospitais de Blumenau, Santa Catarina e Santo Antônio, e a Clínica Renal Vida é um grupo de médicos que hoje tem em Itajaí, Rio do Sul, Timbó e além de Blumenau. Doutor Humberto, o senhor nos deu aqui uma aula, né, dentro do assunto rins, mas na verdade o senhor também é professor universitário, né? Sim, com muita honra. Na FURB? Na FURB. Há quanto tempo? Eu leciono na FURB desde 1993. Também nessa área? Na área de nefrologia, de clínica geral e nefrologia. Doutor,
Foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer foi meu, recebê-lo aqui. Muito obrigado, né? Humberto Rebelo Narciso, médico especialista em doenças renais, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que fica por aqui e volta em outro momento, com uma outra personalidade que escolheu Blumenau para viver, trabalhar, ou um blumenauense que também contribui na construção da nossa história. Um grande abraço a todos, fiquem na agradável programação da TV Legislativa.